Oh, hello there. I will stay behind to gaze at the sun. The sun is a wondrous body, like a magnificent father. If only I could be so grossly incandescent. Dark Souls, onde a reflexão é inevitável e a esperança é quase um delírio. Aqui o mundo já acabou ou está sempre prestes a acabar. Tudo que resta é só uma insistência melancólica por parte de todos aqueles que se dizem humanos dentro desse mundo. Mas por que continuar? Dark Souls é um jogo sobre desesperança. Na minha visão, ele é uma espécie de microcosmo de melancolia e até uma metáfora para um estado de depressão, por assim dizer. Mas eu acredito que, em meio a todo esse mundo maldito e desolado, onde a luz quase nunca é vista, existe sim uma esperança. Ela é sutil, é quase invisível. Ela surge como uma centelha fraca em meio a toda essa escuridão. Uma tentativa de encontrar um sentimento minimamente positivo dentro de tanta dor e sofrimento. Praticamente as bases, digamos assim, de todo esse universo. Só para deixar claro, nesse vídeo aqui eu vou focar bastante no Dark Souls 1 e no 3, que eu acho que eles se encaixam melhor no conceito que eu quero passar aqui, e são os que refletem da melhor forma tudo que eu quero abordar realmente. Então, sem mais delongas, vamos começar. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of great crags, arched trees, and everlasting dragons. But then there was fire. And with fire came disparity. Heat and cold, life and death, and of course, light and dark. A descoberta da primeira chama representa basicamente o início. Ela literalmente marca o surgimento de um começo para tudo. A luz, a vida, o calor, a ordem, o caos, a morte e principalmente o início de um ciclo. Um ciclo que, na teoria, devia ser perpetuado eternamente. Isso na visão dos deuses, né? Não dos deuses, mas de um deus específico, que é o Gwyn, né? Ele que tomou para si o poder da chama e ele dividiu entre o Nito e a Bruxa de Azeroth, né? Mas ele em si representa muito bem toda a ganância, sabe? A ganância de um ser divino que só pensa no próprio benefício, já que para ele a Era do Fogo tinha que ser eterna, a Ordem da Luz tinha que permanecer e prevalecer, para que a chama nunca se apagasse, mantendo o mundo em um eterno estado de instabilidade e eu acho que até incerteza, já que ao reacender a chama, a degradação dela volta a ser iminente, impedindo um estado tênue de existência para todos os seres, basicamente. Mas isso, consequentemente, instaura uma constante esperança para todos aqueles que fazem parte de um universo tão deplorável quanto esse. Aqueles que esperam que a chama traga algum conforto às suas vidas, envoltos pela ilusão de um futuro melhor. Em contrapartida, claro, a gente tem aqueles que aceitam a degradação e se acomodam ao estado de tudo, enxergando a morte definitiva da chama e o abraçar da escuridão como, entre muitas aspas, o melhor caminho. A gente pode dizer que esses são os fãs da filosofia alemã dentro do universo Souls. Mas vocês percebem como o mundo de Dark Souls vive em torno da chama, do conforto da luz e da sensação de segurança em torno do fogo? Como se o reacender da chama fosse um pulso artificial para manter esse estado confortável e acomodado. Mas eu acho que existe uma outra interpretação sobre esse reacender da chama. Pode-se dizer que é uma maneira inconsciente de perpetuar o sofrimento,
aceitar o peso do mundo para que ele continue girando da mesma forma, até que a chama se enfraqueça e tudo se repita de novo e de novo. A esperança nesse caso, ela seria mais como um fardo, um sacrifício constante de pessoas que supostamente são escolhidas para esse destino terrível. E o pior? Você é o centro disso. Se a chama representa a esperança, o abismo pode ser visto como o completo oposto. É um uníssono de treva e melancolia no estado mais severo e denso possível. Ele é tão profundo que nem a luz consegue penetrar direito. Ele é vazio, silencioso, sufocante e, para alguns, até pode ser visto como um lugar de paz e serenidade, de certa forma. De um jeito meio distorcido, mas pode. É o reflexo da mente humana enquanto despida de ilusões. Uma mente que enfrenta a dura realidade, ou melhor, que aceita a realidade. A ideia de que o eterno perpetuar da chama é tão inútil quanto o conforto dela em si. Um ser sem esperança, que vive, entre aspas, quase inexistindo. Sem perspectiva, sonhos. Ele só literalmente é, mesmo constantemente deixando de ser e se tornando o tão conhecido Hollow, né? O Hollow, ele seria o perfeito reflexo da depressão causada pela falta de esperança e de propósito. Ele tem um buraco no peito, o que eu acho que representa de maneira brutal a perda do que fazia dele humano e até vivo. É a representação física, né, visual, da morte da esperança mesmo. Aquele buraco vazio, sabe? Onde existia literalmente humanidade. Falando nisso, eu acho que os Four Kings de New Londo, eles servem muito bem como exemplo. Eles receberam um fragmento da alma do próprio Gwyn, praticamente uma marca da própria chama, né? Porém, eles foram seduzidos. O Kaf, aquela serpente tenebrosa, seduziu eles e fez com que eles fossem corrompidos e consumidos pelo abismo. Os 4 reis se tornaram vazios, deformados como se a desesperança tivesse engolido completamente a essência deles. E esse ato, consequentemente, foi de tremenda destruição até para a própria New Londo. Ela afundou junto aos seus reis, de maneira até poética, como uma última tentativa de conter o estrago causado pela escuridão abissal do abismo. Acho que, ainda falando do abismo, o Artorias pode ser visto como um grande símbolo de resistência dentro disso tudo. Assim como seu personagem, o Chosen Undead, ele seria uma espécie de portador da esperança dos demais. Um ser que tentou enfrentar o vazio e a melancolia do abismo na tentativa de preservar o estado de constante renovação do mundo. E até defender aquilo que ele acreditava ser o certo, né? Ele queria realmente defender a ideologia dele, já que ele era um cavaleiro do Gwyn. Seus esforços, né, como a gente viu na DLC, acabaram sendo em vão, praticamente. Porém, obviamente, eles não foram esquecidos, e nem desprezados. Na verdade, eles foram até exaltados. Artorias é visto como uma lenda. Ele é um receptáculo do senso de coragem e luta pela causa. É um motivo para que os habitantes tão frágeis desse mundo mantenham a cabeça erguida enquanto eles prezam pelo dia de amanhã. De uma forma lírica, claro. A humanidade no universo de Dark Souls não é simplesmente uma espécie. Ela na verdade vai muito além disso. Ela é um item consumível, sim, mas vai além disso ainda. Ela funciona como um conceito. É uma essência, algo que existe dentro dos humanos em si e que faz com que eles se mantenham íntegros em seu próprio sentido de existência, né? Ela funciona, novamente, como um meio de se propagar a esperança dentro dos próprios seres, preservando as suas mentes e até concedendo a eles o tão crucial propósito que mantém eles sãos, como uma guardiã invisível de tudo aquilo que faz de nós realmente humanos, e não cascas vazias como os Hollows. É até irônico, já que os humanos nesse universo são os portadores da própria escuridão, seres que têm como destino praticamente o vazio e a inexistência que existe na luz, na falta de luz. Mas eles também são portadores da sensibilidade, do calor e principalmente do desejo. Desejo de que o futuro vai reservar algo melhor.
de que existe ou vai existir algo que tire eles do fundo do poço que eles vivem. A gente pode entender a Era das Trevas como um destino natural dos humanos. Como é visto nos jogos, ela não seria só a ausência de luz, mas a exposição crua da natureza humana. Ela é frágil, é melancólica, instável e até cheia de inseguranças. Usando das palavras do Vendrick, do Dark Souls 2, como uma menção honrosa, né? Ele diz que com a escuridão liberada, os humanos assumiriam a verdadeira forma deles. Eu acho que isso condiz muito, já que, né, como eu disse, a Era das Trevas representa o estado cru do ser humano. Então, nessa aí, ponto pro Dark Souls 2. A esperança pro humano, continuando, seria um desejo de calor, mesmo que tudo indique o contrário. Indique que só existe a melancolia e o abandono. Muitos dos NPCs que a gente encontra pela nossa jornada creem em alguma coisa. Eles simplesmente continuam. Eles tropeçam, procuram, mesmo sabendo que talvez isso não vá levar a nada. Claro que, como um bom jogo de um fã de Berserk, Dark Souls não esfrega a esperança na sua cara. Como eu citei no início, ele é o mais sutil possível. Ela existe em pequenos detalhes e pequenas ações. Naqueles NPCs que desejam uma simples boa jornada, que desejam o bem do seu personagem, sua segurança e que demonstram até algum tipo de afeto, mesmo em meio a um mundo totalmente cruel e até tristonho. São esses pequenos gestos de bondade de certos NPCs que revelam a beleza e a genialidade que existe na maneira em que a esperança é retratada nesses jogos. Como no caso do Laurentius, por exemplo. Ele parece só um piromante qualquer que vai te vender uma magia quebrada para zerar o jogo fácil, mas ele preza pela sua existência. Na verdade, ele é um dos poucos que não deseja te ver vazio. Ele pede para que você se mantenha sempre seguro. Enquanto humano como ele vê potencial em você. O Sigmar e o Sigvard, eles sempre se apresentam no ápice do otimismo. Até como se eles tivessem um coração totalmente puro e inocente. Chega até a ser um pouco distoante de toda a vibe melancólica desse universo. Assim como as fogueiras, sempre que eu encontro e converso com algum deles, eu sinto uma segurança. E até uma companhia de um amigo, sabe? Vida longa aos cebolões do universo Souls. Mas se tem um personagem que representa quase perfeitamente a esperança em meio a tanta treva, esse cara com toda certeza é nosso querido, o melhor, o GOAT, o John Dark Souls Solaire de Astora. A pessoa mais doce e amigável de toda essa saga. Ele tinha tudo para se afogar em escuridão e virar um hollow, mas ele também tinha algo que impedia ele de cair nas garras do abismo. O glorioso propósito, o sol. Aquilo que ele depositava toda a sua fé de maneira até cega, persistindo até o final em perpetuar o seu brilho. Indo até a casa do caixa-prego em busca do que ele acreditava e te auxiliando até diversas vezes durante sua jornada. Acho que esse sim pode ser chamado de amigo. Ele é de fato inesquecível. Ele é áureo em todo o seu esplendor. Vida longa ao sol, rapaziada. Vida longa ao sol. Praise the sun. Falando em áureo, vamos viajar para um local distante agora. A Norlondo. Ah, Norlondo. A grande e magnífica cidade dos deuses. Um reino próspero e volumoso. Um reflexo escrachado de toda a luminosa divindade da chama. Uma pena que tudo isso não passa de uma mera miragem. A verdade é que a Norlondo nos dias de hoje já simplesmente fria. Cinza, solitária e até abandonada. Ela é na verdade um reflexo não da grandeza dos deuses, mas sim da degradação iminente que em algum momento atinge a todos, sem exceção. A parte que mais me deixa fascinado sobre a Norlondo é como o contraste entre as cores dela define bem esses estados opostos do jogo, sabe? Em um primeiro momento você se depara com aquele laranja quente, mega saturado, que até foge bem dos padrões de cores comuns em Dark Souls. Mas depois de destruir, infelizmente, aquela ilusão feita pelo Gwyndolin, a gente vê só aquele cinza gelado e depressivo. Um padrão de cores que transmite uma solidão densa e a ruína
do que um dia foi, mas agora só existe em uma lembrança quase apagada de um último filho que queria preservar a antiga beleza do lugar. Novamente esperançoso de que isso lhe traria algum conforto, olha ela de novo. As cores dentro dessa saga contam a história dela, principalmente aqui, onde a gente vê um mundo que tenta parecer vivo e quente, mas que na verdade está completamente sem vida e até frio. Tá, mas agora chega de falar do que existe em volta e chegou a hora de entender seu papel dentro disso tudo. O papel do Chosen Undead, do Ashen One, do Champion of Ash. Um pináculo para que os humanos à sua volta depositem suas esperanças e crenças. Claro, sendo Dark Souls, o protagonista não é exatamente um herói. Ele tá mais para uma espécie de centelha do senso de propósito, sabe? Alguém que falha e recomeça, que é a própria encarnação do que é ser um ser humano. Ele é quase como uma possibilidade, um juiz do rumo do mundo, por assim dizer. Literalmente é você quem decide se o mundo vai continuar ou não, se o ciclo vai se perpetuar e a esperança dos seres vai se renovar novamente, ou se o ciclo vai finalmente se quebrar, envolvendo o mundo em um niilismo da falta de sentido. Sendo que o Dark Souls 3 representa muito bem essa ideia. Aqui, até mesmo os próprios Lords das Cinzas que já reacenderam a chama antes, que foram escolhidos ao badalar do sino para que reacendessem novamente, se recusam. Eles aceitam que o estado tênue da melancolia é o mais apropriado para esse mundo fadado à degradação e até à eterna escuridão. A parte mais interessante dentro da ideia de seu personagem ser esse avatar da esperança dos demais é que você é simplesmente um Zé Ninguém. Você não é um grande rei, conquistador, um deus, muito menos alguém de renome. Você é só mais um humano, quase vazio, mas que por meio da esperança gerada pelo senso de um glorioso propósito, participa dos mais improváveis acontecimentos, até literalmente alcançar o patamar de um ser que tem o poder de literalmente decidir o rumo do mundo. Você tem noção que você começa como um Zé qualquer numa cova e você chega no nível dos deuses? É verdade que a Jornada da Chama é um ato inacreditável de esperança, mesmo que falsa, de certa forma, já que ela só, como eu disse várias vezes, perpetua um ciclo eterno. Mas tem uma quest que realmente representa a esperança de uma forma ainda mais poética e, na minha visão, perfeita em essência. É a quest do Gael. What? Still here? Hand it over, that thing, your dark soul. For my lady's painting. Cara, essa quest é a busca de um simples gnomo de jardim por um pigmento, para que uma garotinha inocente que vive uma pintura fria e solitária use da esperança e da ânsia que ela tem em dar um mundo melhor pro Gael e para as pessoas no geral, para que ela pinte um novo mundo inteiro, um novo lar para todos os seres, um lugar onde não existe esse ciclo todo, um abrigo aconchegante, quase como um paraíso livre da falsa esperança e abraçado pela ínfima bondade que existe no coração daquela garotinha e de alguns poucos humanos que eu já citei aqui. O mais incrível de tudo isso, pra mim, ainda não é exatamente essa parte da quest. Embora ela seja extremamente lírica e linda, obviamente, o que mais me chama a atenção é a maneira como o próprio Gael se vê perdido dentro da própria jornada dele. Mesmo com um propósito em vista, a busca dele se estendeu a ponto de ele até mesmo esquecer o porquê dela. Ele, enfim, se encontrou dentro da constante do mundo Souls. Ele foi tragado pela melancolia. Ele virou um ser vazio, uma casca do que um dia foi e que hoje não é praticamente mais nada. Mas então, mais uma vez, a gente tem o nosso personagem. Ele literalmente viaja até o fim de tudo.
é o ponto máximo da quebra do ciclo e da desesperança no seu estado mais explícito, só para encontrar aquele que tanto manteve seu propósito agora destruído por consequência dele mesmo. Gael e Ashen One, dois completos irrelevantes dentro do panorama geral desse mundo. Dois seres que foram simplesmente jogados em um antro de dor e sofrimento para que encarassem a frieza em busca de alguma luz. Agora se deparam frente a frente, na representação pura do fim de tudo, onde eles travam a sua última batalha, a troco de nada, sem nenhuma razão, sem nenhum reconhecimento. Algo tão lendário, mas que nem mesmo é sabido por absolutamente ninguém, exceto eles mesmos. A pura representação da constante de Dark Souls, a falta de propósito e a ideia de que tudo leva a nada, senão a melancolia e a solidão eterna. Goodbye, and stay safe. Do stay safe, you hear? Or my efforts will have been for naught. Have a pleasant journey, Champion of Ash. I pray for your safety. Do stay safe. You're my apprentice. Don't forget. It was so very nice to chat. Goodbye, Quelaag. Do be safe. And once the night of the hunt ends, we can speak face to face. I shouldn't be thinking this, but I am rather looking forward to it. Now go. I pray for your safety. Promise to stay safe. It's been nice running our own little school. I'm well pleased to see you safe. May the flames guide your way. Be safe, friend. Don't you dare go, Ollo.